Fala galera do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Assunto de hoje, cara, eu gosto muito de falar disso, é uma das posições mais lindas do futebol, que é a camisa 10, aquele armador, aquele camisa 10 clássico, o cara que pensa nas jogadas, o cérebro da equipe. Nós vamos falar dos 5 maiores camisas 10 da história do Grêmio, e ainda, claro, tem alguns outros também que se destacaram demais, que a gente também vai mencionar, evidentemente, né? Não significa que é os maiores camisas 10 de todos os tempos, quando vê pra você, pode não ter sido, pode ter sido outros, e você vai colocando nos comentários. Não é isso mesmo, Bruno Brigato? Seja bem-vindo, meu irmão! É isso aí, meu queridão Rony, galera que tá assistindo a gente aqui, né? Vamos falar de grandes camisas 10 da história do Grêmio, né? E como o Rony falou, já deixem aqui nos comentários quem são, quem foram os maiores. Aí pode colocar na sua ordem aí, né? Que a gente vai falar bastante de muita gente boa aqui, né, Rony? É verdade. Bom, um dos que eu coloquei nesta lista é o Bruno Brigato, não posso deixar de citar, né? É da década de 80, campeão da Libertadores naquele ano, vestindo a camisa número 10, revelado pelo Mengão, revelado pelo Flamengo, veio por empréstimo na época, né, para a equipe do Grêmio, e aí depois acabou até tendo uma passagem pela seleção brasileira, principalmente na Copa do Mundo de 90, né? Mas que acabou não entrando em campo, porque era um timaço, né, cara? E o Tita não deixa de ser um craque, mas tinha outros jogadores na época que acabaram tendo esta oportunidade. Estamos falando de Tita! Campeão com o Grêmio em 83, um monstro no meio-campo, né, meu querido Bruno Brigato? Gigante, Tita é um cracaço, né? Da gloriosa década de 80, né, Rony? Década de 80 gigantesca para o futebol brasileiro, né? Uma grande década, talvez a maior década para o futebol brasileiro, para o futebol do Grêmio também, né? Aquele timaço de 83, e o Tita tava, né? Tava no time, era o grande camisa 10 dessa equipe e já vinha, né, também de uma conquista recente de Libertadores. O Tita realmente fez uma primeira metade de década de 80 ali espetacular, e a passagem dele pelo Grêmio é realmente muito relevante, né, para o Grêmio e para a carreira dele também. É um jogadoraço que vestiu a 10 do Grêmio, né? A gente já falou bastante aqui de jogadores históricos, temos esse vídeo também, né, Rony, que vestiram a 7. A gente começa com o Tita, que vestiu a 10 agora, e já começamos muito bem, né? O Tita é um jogadoraço, né? Eu sou fã, gosto muito do Tita. A gente vê, Rony, tem vídeo do Tita jogando essas peladas de fim de ano. Hoje em dia o cara colocando chapéu, caneta em todo mundo. O cara já, não, cara já era mais brabo. velho, se for jogar contra a gente, vai fazer o que quiser, né, Rony? Joga demais. Impressionante, impressionante. Outro da lista, né, que esse já é da minha época e também do Bruno Brigato, sem sombra de dúvida, um dos maiores, tá no meu top 10 jogadores favoritos que eu tive o prazer. Ele vestiu as cores do Grêmio. Pena que, né, em 2001 teve aquela saída conturbada, né, cara? Depois, quando ele ia retornar pro Grêmio, acabou indo pro Flamengo. Pois é, você já sabe de que eu vou falar. É Ronaldinho Gaúcho, cara. O Assis, né, a lenda viva, ele que foi campeão em 99, né, campeão gaúcho com o Grêmio, vestindo a camisa 10, né, cara? Acabou ganhando, né, o título em cima do maior rival, em cima da equipe internacional. Sem sombra de dúvidas, não podemos deixar de mencionar Ronaldinho Gaúcho. Pra mim, a essência do futebol arte, do futebol plástico, né, cara? Daquele futebol lindo, aquela malemolência, né, dos dribles, e além, aliado, né, da inteligência e da técnica. Bom, empurro pra ti essa bomba aí. Ronaldinho Gaúcho, meu querido Bruno Brigato. 2 vezes melhor do mundo, né? Eleito, né? Essa aí eu falo com muita tranquilidade, com muita felicidade. Falar do Ronaldinho é bom demais, né, Rony? É, assim, pra mim, né, um grande marco, assim, na minha vida com futebol mesmo, né? Acho que na vida de muita gente com futebol, né? De assistir ele jogando pelo Barcelona, fazendo coisas ali que a gente não via, né? A gente não via todo mundo fazer o que o Ronaldinho fazia, né, com a bola, né? Ele, inclusive, foi o responsável, né? Um grande responsável por aquela campanha gigante da Nike na época, Joga Bonito, né? Enfim, ele era o grande símbolo ali de uma geração espetacular no futebol, né, Rony? Ele assim, é um grande presente do Grêmio pro futebol, o Ronaldinho, né? É um espetáculo de jogador. Infelizmente acabou, né, não voltando, teve ali aquela rusga realmente, mas eu acho que por tudo que ele acabou representando e por ter de fato essa identificação inicial, né, do começo, com o Grêmio, aquele lance espetacular para cima do Dunga também, né, e vários outros, né, é um jogador por tudo que representa que tem que estar nessa lista, né, ele não poderia não estar nessa lista.
É verdade. Pena, né, essa reconciliação frustrada, né, em 2011. Que, enfim, acho que, claro, o torcedor tem todo o direito de, traidor e tal. O Grêmio se vingou do Flamengo, né? Ganhou de 4-2, se eu falha a memória, no jogo, né, que os caras atiraram no Olímpico moeda, né, moeda, dinheiro falso, no caso, esses dinheiros, assim, no caso, jogando pra dentro do Olímpico, chamando de traíra. Enfim, coisa do futebol, né, cara, faz parte. Mas, sem sombra de dúvidas, o Ronaldinho Gaúcho foi um dos maiores jogadores que vestiu a camisa do Grêmio, né, cara? Sem sombra de dúvidas. Bom, outro também que na época do Ronaldinho é meu conterrâneo, né? Emerson da Rosa, né, cara? Embora, claro, você vai dizer, pô, olha, peraí, mas ele é um 5 de origem, um 8, ele é um volante. Concordo, eu sei disso, mas quando ele iniciou a carreira no Grêmio, na década de 90, ele iniciou com a camisa 10, quando foi campeão, né, brasileiro em 96 em cima da Portuguesa. Vestia a 10, era um armador. Aí depois que o futebol lá na Europa, ele foi recuando, sendo 8 mais os 5. Jogou pro Real Madrid, se não me falha a memória, né, Brunão? Jogou na Juventus. Jogou em Milan também. Milan também, jogou em outras, várias equipes. O Emerson da Rosa também era outro cracaço que eu não posso deixar de mencionar, não por ser meu conterrâneo, eu que sou de Pelotas, ele que nasceu aqui e tudo mais, mas o Emerson da Rosa, né, hoje até ele é um dos caras que cuida uma das equipes do Ronaldo Fenômeno, né, o Ronaldo Nazário, são muito amigos, né, o Emerson que é um cara muito visionário do futebol e tudo mais, mas cravou o seu nome na história dentro do Grêmio, Bruno Brigato. Pois é, Rony, jogador de Copa do Mundo, né? Mais um. Camisa 10 do Grêmio que passou ali, né? De uma forma muito relevante, né? Pela seleção brasileira, pela Europa, né? O Emerson com uma carreira consolidada em até mais clubes até do que o Ronaldinho, né? O Ronaldinho teve ali sua explosão no Barcelona, depois acabou não conseguindo reproduzir aquilo da mesma forma. O Emerson é um jogador muito sólido, né? Durante a sua passagem pela Europa, também na passagem pelo Grêmio, né? Um jogador muito consistente, né, Rony? E teve, né, de fato, essa evolução na carreira, né? Passando ali, começando realmente vestindo a 10 no Grêmio e jogando, né? Mas foi recuando ali aos poucos e jogando muito bem em todas as posições, né, Rony? Isso chama muita atenção. Eu particularmente gosto muito disso, quando o jogador consegue se adaptar a diferentes funções e jogar muito bem em todas elas, né? Acho que assim, são raros os exemplos que fazem isso tão bem e o Emerson é um deles, um jogadoraço, sem dúvida. Concordo. E aí, um dos mais recentes que a gente tem que mencionar, ele que foi um dos responsável nato mesmo por ter acabado com a seca de títulos que o Grêmio vivia de 2001 até 2016, quando o Grêmio conquistou a Copa do Brasil, e ele foi eleito, se não me falha a memória, o melhor daquela competição, ou se não foi eleito, na minha opinião, foi um dos melhores, né? Douglas, né? O Doga 10, que acabou somando 249 jogos vestindo a camisa do Grêmio, teve duas passagens, as duas ele foi muito bem, mas a melhor de todas foi a segunda, quando ele acabou se tornando campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas na Libertadores ele já era reserva, né? Já não estava tendo tantas oportunidades e tal, já não vivia um momento tão esplendoroso. Mas em 2016 ele foi o protagonista, né, cara? Roubou a cena, né? Me lembro que ele deu um passe lindo lá no Mineirão, né? O meu querido Bruno Brigado contra o Atlético Mineiro e tal. E, cara, deu várias assistências, jogou demais. O Doga 10, né, que acabou tendo 249 jogos atuando com a camisa do nosso tricolor, 45 gols marcados e 45 assistências. Bruno Brigato. Ele é craque, Rony, ele é muito craque. E teve nessa passagem, né, de 2016, principalmente, esse jogo do Mineirão que você cita, é um golaço, uma aula de contra-ataque que o Grêmio dá, né, naquela jogada. E o Douglas chamava muita atenção naquele time, né, Rony, porque o time jogava muito em função dele. Né, tinha todo um time muito bem armado, né, naquela ocasião. Talvez, Rony, acho que você já citou isso, inclusive, me perdoe se eu estiver enganado, mas 2016 talvez tenha sido o melhor time do Grêmio, até às vezes melhor do que 2017, porque era um time que estava muito organizado, né, um coletivo muito organizado, e o Douglas, de fato, né, fazia ali toda a maestria daquele time, né, realmente era o regente daquele ataque do Grêmio. E mesmo, né, às vezes a gente via ele mesmo sem, né, saía muito, às vezes, a questão do Douglas gostar ali, né, de um extracampo, né, gostar de um churrasco, às vezes de uma bebida, mas chegava no campo, o cara resolvia e jogava demais, né, é um destaque absoluto do Grêmio, que certamente, né, tá marcado na história e muitíssimo identificado com o Grêmio, né, Rony? Ele teve também uma boa passagem pelo Corinthians, né? Muito boa passagem pelo Corinthians, inclusive, mas a identificação que ele criou com o Grêmio é algo realmente
que extrapola toda comparação com essa passagem dele pelo Corinthians. É um grande camisa 10 e um grande ídolo da história recente, da história do Grêmio. Verdade, com certeza. E outro jogador também para nós, né, finalizarmos nosso top 5, mas também vamos mencionar alguns outros jogadores, é o Yura, né? Mais antigo de todos, que o Yura era da década de 70, né? Ele que inclusive é o autor do gol mais rápido na história dos Grenais, fez um gol com 14 segundos, Bruno, obrigado. A pessoa 14 segundos tá recém chegando no estádio dependendo, tá colocando aquela coisinha ali pra tu sentar, ou comprando aquela Coca-Cola, aquele refrigerante e tudo mais, sabe? E aí quando vê, bah, gol! Foi um gol que ele acabou fazendo no clássico 2-3-3, viu? E aí acabou atuando no Grêmio nos anos 72 a 80, né? Responsável por vencer aí, né? Ser campeão gaúcho em 77, naquele ano que o Internacional era uma máquina, cara. O Internacional acho que tinha até risco a dizer o melhor que a equipe do Grêmio. E aliás, o Inter na década de 70 era você acha que era o rolo compressor, né? Se não me falha a memória. Ele viveu uma década melhor que a do Grêmio, a gente tem que ser sincero. E o Grêmio acabou ganhando, né? Encerrando aquela hegemonia do Internacional 77. E Yura, que era o camisa 10, meu querido Bruno Brigato. Pois é, e olha que nem tinha celular na época, né, Rony? Se tivesse celular na época, a chance de ter alguém ali numa tela e perder o gol com 14 segundos era gigantesca, né? Foi uma era realmente, né? Você citou muito bem, Rony, a década de 70 foi muito boa para o Inter, muito, né? E o Yura ficou marcado nesse período, e a compensação na década seguinte, né? O Grêmio tomou conta, né? A década de 80 foi totalmente do Grêmio. Ele, um grandíssimo personagem, né? O Yura, citado, inclusive, pelo Maza, aqui na entrevista que a gente fez com ele, com o Mazzaropi, né, como um dos grandes nomes da história do Grêmio, né, e não só um dos grandes camisas 10 do Grêmio, né, sim um grande jogador, um dos grandes jogadores que já passaram pelo Tricolor, e atuando por muito tempo, né, Rony? Naquela época era um pouco mais comum, mas de fato é muito legal, né, quando o jogador tem essa identificação. O Yuri ficou 8 anos, né, no Grêmio, é um jogadoraço, um grande nome que tem que estar nessa lista também. Com certeza, e vale lembrar para você, torcedor, então, como eu mencionei, né, o Grêmio naquela época encerrou uma seca de 8 anos sem conquistar um estadual. Era muito tempo, né, o Internacional empilhando canecos e tudo mais, né, outras equipes, e aí o Grêmio acabou quebrando essa hegemonia, com o Yura sendo um grande protagonista. Fechamos o nosso top 5, não acabou ainda o vídeo ainda, mas tem que mencionar alguns nomes importantes, é claro. Olha, eu não posso deixar de falar, né, do Paulo César Caju, né, meu querido Bruno Brigato. Foi também um camisa 10 que marcou a história, né, do Grêmio, campeão do mundo, inclusive, né, meu querido, revelado pela Estrela Solitária, pela equipe do Botafogo, né, cara. E ele estava no Mundial de Clubes de 83, né, cara, conquistado em cima da equipe do Hamburgo, né. A gente não pode deixar de mencionar aí ele, né, cara, que foi um jogadoraço, né, esplendoroso. E também tem outros também que eu quero que você fale. O próprio Marcelinho Paraíba, campeão naquela Copa do Brasil de 2001, muito interessante. O Tcheco, mais recente, né, meu querido Bruno Brigato. Infelizmente o Tcheco não teve tantos títulos expressivos, só mais campeonato, né, estadual, mas não deixa de ser de fato, né, o campeão gaúcho, né, lógico. O Zé Roberto, que infelizmente também não conseguiu, né, já mais recente, não conseguiu também conquistar títulos tão importantes por conta da seca do Grêmio e tudo mais, mas só o campeonato gaúcho. Mas sem sombra de dúvidas, o Zé Roberto foi um grande jogador também, né, cara que passagem pela seleção brasileira, esplendoroso, depois encerrou a carreira na equipe do Verdão, né, e o próprio Wilson Tadei também, que foi um grande protagonista no Campeonato Brasileiro de 81, né, meu querido Bruno Brigato? Pois é, Rony, grandíssimos nomes, né, a gente discutindo aqui quais seriam os 5, a gente falou, pô, tem gente que não dá pra deixar todos, de fora, né? A gente tem que pelo menos citar, né, Rony, Tadei, né, o Caju, um jogadoraço, né, uma grande figura do futebol, né, além, não só no campo, né, uma grande figura, o Paulo César, né, que estava realmente em 83, Marcelinho, né, protagonista também da Copa do Brasil de 2001, o Tcheco também jogava muita bola, gostava muito de ver o Tcheco jogar, né, era muito bom jogador, aquele clássico 10 mesmo, muito, muito interessante. E o Zé, esse já mais recente, esse era um baita de um jogador, Rony, era muito legal de ver o Zé Roberto jogar, e era muito, muito legal de ver o Zé Roberto jogar no Grêmio. O Zé Roberto do Grêmio era muito interessante, né, um jogador que merecia, acho que o Zé merecia muito ter conseguido encerrar o jejum de títulos, sabe? Acho que ele merecia estar no grupo que encerrou. Tava até jogando, né? De fato, quando o Grêmio conseguiu encerrar, mas já tava, né, não estava mais no Grêmio. Um jogadoraço, e a gente fecha aí o time com um pouquinho mais de 5,
dessa vez, mas com merecidíssimas citações aqui, porque, de fato, né, Rony, que mostram que o Grêmio já teve ao longo da história, ao longo de épocas totalmente diferentes, né, camisas 10 muito históricos, né, uma camisa 10 pesada do Grêmio também, o Grêmio que tem a sua 7 como a sua grande referência, né, sua grande camisa, a camisa 10 do Grêmio pesada demais também. Rony. É verdade. Galera, é isso. Esse é o vídeo falando dos maiores camisas 10, né, da história do nosso tricolor. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe pra geral. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva, ative os sininhos pra ficar por dentro de todas as novidades. E coloque nos comentários, Marroninho, pô, Brunão, esqueceram aí, cara, de tal jogador. Não tem problema, gente, pode ter esquecido mesmo. Coloque nos comentários aí, nos ajude, dê o feedback que é muito importante, beleza? Estamos indo nessa. Um forte abraço, valeu, Brunão! Valeu!